Saudamos a todos os telespectadores com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje, neste momento, para partilhar da reflexão bíblica. É isso, queremos agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui, neste espaço, adorando ao nome dEle, ao santo nome do nosso Senhor Jesus. Queremos agradecer também a pessoa muito digna do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, por também estar à frente deste tão grande trabalho. E aí eu gostaria, neste momento, você que nos assiste, de convidá-lo a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João. Vamos abrir no capítulo de número 4, vamos ler alguns versículos aqui neste momento para a nossa reflexão e para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Me acompanha aqui neste momento no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, capítulo número 4, diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Este texto, meu amado ouvinte, meu amado telespectador da palavra do Senhor, ele nos mostra, ele nos traduz a verdade bíblica de que Jesus ele se importa com todas as pessoas. Não existe ninguém que Jesus não bata o olho, não tenha morrido para com essa pessoa, para a salvação dessa pessoa. João capítulo 3, versículo número 16, alguns dizem que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, ele fala claramente dizendo que ele morreu por todos ele morreu. Não é? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João, no capítulo 1, ainda diz de que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, Jesus, ele se importa com todas as pessoas. Jesus, ele tem um amor, ele tem um carinho, ele tem um cuidado especial para com todas as pessoas. E não foi diferente nessa situação desse texto, nessa história que nós acabamos de ler. A Bíblia relata a história de uma mulher que chegava junto de um poço para tirar água, e quando ela foi junto do poço para tirar água, a Bíblia relata de que era quase a hora sexta, era uma hora que poucas pessoas saíam, porque era uma hora de alimentação, é uma hora onde o sol estava mais forte, e ela sai ali naquele momento para pegar água. E quando ela chega perto do poço, para a surpresa dela, ela encontra com o Mestre Jesus. E é muito interessante nós notarmos isso porque a Bíblia, quando se refere de que Jesus estava lá, parece algo, às vezes, meio aleatório. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus ele tem um propósito em todas as coisas que ele faz. E quando Jesus se encontra com aquela mulher, eles iniciam um diálogo quando Jesus pede a ela de beber. Note, eu gostaria de iniciar essa reflexão, essa pequena introdução, essa palavra, dizendo de que Jesus ele sabe da nossa, ele sabe da minha, ele sabe da sua necessidade. E ainda mais, ele sabe como
tocar nessa necessidade, como falar dessa necessidade. Muitas vezes nós temos pessoas que não conseguem falar por traumas, por coisas que aconteceram na vida dela ou dele, e a pessoa não consegue externar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela sente em seu coração. Mas Jesus, quando chega na nossa vida, quando chega na nossa trajetória, Ele sabe exatamente onde estão os traumas e as dificuldades e as provações da nossa vida. Jesus sabe exatamente onde está a tua e a minha necessidade. E quando ele começa falando aqui, ele diz, dá-me de beber. Ele inicia um diálogo com a mulher e a mulher olha para ele e acha estranho um homem sozinho falando com ela, porque a própria Bíblia relata de que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E eles se reconheciam e eles sabiam quais eram, quem era um, quem era o outro. E ela estranha aquilo quando Jesus toma a iniciativa de falar com ela e ela responde, olha, tu não tens com que atirar, você não tem alguma maneira de tirar para eu não ter que lidar. Era uma maneira da mulher se defender. Aquela mulher estava retraída, estava querendo a repulsa, não é isso? Mas Jesus, ele conhece a pessoa, ele conhecia aquela mulher, ele sabia como entrar, ele sabia qual assunto começar a falar, como começar a falar para atingir o coração dela. Neste momento, entenda, meu amado telespectador, Jesus ele tem uma projeção para a tua vida, tem um plano para ela. Jesus tem alguma coisa para fazer na tua vida, mas muitas vezes os traumas, como eu já falei aqui, a nossa rejeição, a nossa repulsa, fazem com que nós nos afastemos do nosso Deus, nos afastemos de Jesus. E Jesus ele toma a iniciativa de ir até a nossa vida para que ele possa fazer algo nela, para que ele possa conversar com a gente, para que ele possa tratar aquilo que está dentro do nosso coração. E este momento eu queria lhe dizer que Jesus ele está indo ao teu encontro para tratar dos traumas da tua vida, dos traumas do teu coração. Abra espaço para que Jesus possa falar ao teu coração. Abra espaço na tua vida para que Jesus possa fazer uma obra na tua história e na tua trajetória. Não existe outra pessoa que possa fazer algo por você. Quem sabe os médicos lhe desenganaram, quem sabe as pessoas ao seu redor lhe prometeram, mas não cumpriram. Eu gostaria de lhe dizer de que Jesus tem a solução para a tua história. Mas continuando o nosso texto, nós podemos observar de que Jesus ele não apenas tem a solução, ele não apenas tem um jeito de chegar, não é? Para a pessoa, ele não apenas tem um jeito de falar com a pessoa, ele também tem a solução necessária para a minha e para a tua vida. Note no versículo de número 10, a Bíblia diz de que Jesus responde a ela e diz, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É interessante o diálogo que se desenrola a partir daqui, porque a mulher vai perguntar a Jesus, Senhor, tu não tens com que tirar do poço, é muito fundo. Ela pergunta, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Eu acho interessante porque aquela mulher ainda estava conversando de maneira terrena, sobre as coisas terrenas. E Jesus tinha a solução para ela nas coisas espirituais. Muitas vezes nós estamos dessa maneira. Você está procurando a solução para a sua vida no dinheiro, você está procurando a solução para a sua vida nas promessas, quem sabe de um político, quem sabe de alguém que é muito importante, é muito influente, lhe prometeu alguma coisa, e nós estamos procurando a solução para a nossa trajetória, para os nossos problemas, nas coisas materiais. Jesus ele vem com as coisas espirituais primeiramente. Mateus capítulo 6, versículo número 33, Jesus diz de maneira bem clara, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Note a ordem aí dos fatores. E essa ordem literalmente altera o produto. Quando nós invertemos as coisas, quando nós colocamos as coisas materiais primeiro e depois as espirituais, as coisas tendem a dar errado. Por quê? Porque as coisas materiais são falhas. Elas são passageiras. Elas não duram para sempre. O próprio Jesus, no próprio capítulo 6 do evangelho dele, conforme escreveu Mateus, ele diz, olha, ajuntai tesouros nos céus, porque lá é onde a traça e a ferrugem e o ladrão, a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Não é? E quando ele fala disso, nós podemos perceber como as coisas são passageiras, como as coisas as soluções que nós temos de maneira humana, elas são passageiras. Elas muitas vezes falham. O meu e o seu plano, ele pode falhar. Tanto é que nas empresas, em vários locais, não se trabalha apenas com um plano A, se trabalha com um plano A, com um plano B e assim por diante. Jesus, ele não precisa de outros planos, porque o plano dele sempre dá certo. O plano A de Jesus nunca falha. O plano A de Jesus nunca cai por terra. Então, meu amado telespectador, entenda neste momento, através da palavra do Senhor, que Jesus tem a solução para a nossa vida do ponto de vista espiritual. E esse ponto de vista espiritual muitas vezes dá jeito no material também, muitas vezes não sempre dá jeito no material. Ele diz aqui, olha, és tu maior do que Jacó, nosso pai. Veja o poço de Jacó, era como se a mulher estivesse dizendo, Senhor, olha, o poço de Jacó deu de beber a ele, deu de beber aos filhos, deu de beber até ao gado, e até hoje ele está aqui dando de beber a gente. Será que você é maior do que Jacó, que tem esse poço tão grande que parece que a água nunca acaba? Aí Jesus responde a ela, olha mulher, qualquer que beber desta água, ela pode até estar aí jorrando, porque Deus permite que ela fique jorrando. Mas se você beber dela, você volta a ter sede. Você vai ter que voltar aqui no poço para buscar mais água. Você vai ter que voltar aqui no poço para fazer novamente todo o processo. Mas, Jesus responde a ela, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Note que Jesus, quando responde a ela, ele responde com as coisas espirituais. Ela ainda não estava entendendo, ela ainda não estava compreendendo a que ponto Jesus estava falando e com quem é que ela estava falando. Ela já estava desenvolvendo a essa altura aqui da história, ela já estava desenvolvendo um diálogo com Jesus porque ela estava achando cada vez mais estranho as declarações daquele homem. Só que ela não conhecia o Jesus de Nazaré. Ela ainda não conhecia a fundo e Jesus estava permitindo que ela tivesse acesso à solução para a vida dela, que estava no próprio Jesus, Não estava no poço, não estava nas coisas materiais. Jesus havia tratado, Jesus havia falado, ou seja, Jesus tinha o que ela precisava, Jesus sabia o que ela precisava e Jesus ia dar o que ela precisava. E ele diz aqui, no versículo de número 14, me acompanhe nessa leitura, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Perceba que quando nós lemos aqui há uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, nós entendemos, nós percebemos de que uma fonte de água, ela é algo que está sempre jorrando, que está sempre brotando. Só que o texto no original dá a entender ainda mais, porque uma fonte de água, ela pode vir eventualmente a secar. No texto original, quando ele fala uma fonte, é uma fonte inesgotável. E detalhe, tem mais um detalhe no texto. O texto no original ainda dá a entender que além de ser uma fonte que é inesgotável, é uma fonte que aumenta de intensidade. Então quando Jesus diz aqui, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, Jesus não está apenas dizendo de que vai jorrar
simplesmente a água. Mas ele está dizendo, primeiro, que a água não vai parar de jorrar. Segundo, que cada vez ela vai jorrar mais forte. Veja que verdade profunda da palavra do Senhor. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo para mim e para você, olha, a água que eu faço jorrar dentro de você, ela não para de jorrar. Segundo, a água que eu faço jorrar dentro de você, ela jorra cada vez mais forte. Meu amado telespectador, meu amado ouvinte, talvez você esteja me ouvindo e como eu já falei aqui, você esteja procurando a solução da sua vida nas festas, talvez até na prostituição, talvez até em coisas que são passageiras, que duram uma noite, que duram um dia, mas quando você acorda, bota a cabeça no travesseiro e você acorda de manhã, as coisas foram embora, a alegria foi embora, a diversão foi embora, os amigos foram embora, tudo foi embora. Mas eu gostaria de lhe dizer que se você aceitar a Jesus, se você entregar a sua vida a Cristo, se você deixar que Jesus abra uma fonte dentro de você, você vai ver algo como nunca visto. Você vai ver uma fonte jorrando sem parar, de manhã, de tarde e de noite. O salmista, no Salmo de número 139, ele diz, olha, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer, tu aí estás também. Aonde eu for, eu estou cercado pela tua presença. Era o salmista dizendo, tu estás presente o tempo inteiro. Não existe momento em que tu não estejas. Não existe local em que tu não estejas. Não existe situação em que tu não possas agir. Era isso que o salmista estava dizendo e era isso que Jesus estava mostrando aqui. Ele estava dizendo àquela mulher que estava necessitando de um tratamento espiritual, ele estava dizendo a ela, olha, preste atenção, eu sou a fonte e eu não paro de jorrar. Podem impedir, podem tentar impedir, podem tentar parar, podem tentar minar essa fonte, mas não conseguem, não dá, não tem como parar, não tem como impedir Jesus de jorrar na vida daquele que aceita a Cristo como o único e suficiente Salvador. Perceba ainda que, como nós falamos aqui, o sentido no original não é apenas jorrar constantemente, mas é jorrar cada vez mais forte, é jorrar de maneira a exceder. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que a água que jorra na nossa vida, que a água que jorra na vida do crente, ela se torna cada vez mais forte a cada dia. Ou seja, ele está dizendo, olha, nos momentos em que você se sentir que as suas forças humanas estão acabando, a fonte vai jorrar dentro de você para lhe dar força. No momento em que você sentir que os joelhos estão enfraquecendo, Jesus vai chegar lá com a água dele para jorrar dentro de você mais forte, para lhe dar mais graça, para lhe dar mais unção, para lhe dar mais poder, para lhe mostrar a glória dele. Ele diz lá em Joel, no capítulo 2, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Ele diz lá em Jó, no capítulo 14, versículo número 7, ao cheiro das águas brotará e dará renovos e brotará do tronco. Pode o tronco estar envelhecido, pode o tronco estar cortado, mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas, imagine, se ao cheiro das águas ele pode brotar, eu imagino que uma fonte jorrando cada vez mais forte em nossa vida vai mais além do que isso, vai mais a fundo do que isso. O que Jesus está dizendo é que nos momentos em que nós precisamos, nos momentos em que nós mais necessitamos, Ele vai estar lá dando força. Certa vez o apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, ele disse, olha, eu orei acerca do qual, orei 3 vezes, foi me dado um espinho da carne acerca do qual eu orei 3 vezes. E me foi dito, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que isso significa? Significa de que quando nós estamos pensando que nós estamos fracos, que nós vamos padecer, que nós vamos passar por necessidades, que nós vamos falhar, Jesus jorra com a fonte dele dentro da nossa vida, dentro da nossa trajetória. E essa fonte começa a jorrar cada vez mais.
E é isso que faz com que você tenha força para ajoelhar, para orar, para cantar, para glorificar, para bendizer ao nome do Senhor Jesus. É isso que faz com que a tua vida permaneça de pé. É isso que faz com que o inimigo das nossas almas, ele não consiga nos tragar. É a fonte que jorra dentro da minha e da tua vida. A fonte que jorra dentro da minha e da tua trajetória. Por fim, Jesus fala com ela, dizendo, olha, vai chamar o teu marido. E ela diz a ele, olha, eu não tenho marido, Senhor. Aí ele diz, disseste bem. E Jesus se revela como profeta naquele momento. Jesus se revela como a salvação para a vida dela. Ele disse, disseste bem. E porque já tivesse 5 e o que agora tens não é teu. Aí ela se impressiona com ele, entende todo aquele discurso e diz, olha, eu vejo que és profeta. Aí Jesus diz, olha, eu sou muito mais do que um profeta. Vai lá e anuncia, ela vai, anuncia, traz as outras pessoas e Jesus faz uma grande obra ali naquele local. Por quê? Porque ele conhece a necessidade, ele tem a solução para a necessidade e ele é tudo o que nós precisamos para a nossa trajetória. Jesus é muito mais do que nós podemos imaginar. Jesus é muito mais do que nós podemos pensar. Jesus excede todo entendimento, excede todas as coisas, e a Ele é dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. E o mais bonito disso tudo é que Ele não precisava de nós. Nós é que precisamos dele, mas Ele não precisa de nós. Mas ainda assim, Ele faz questão de ter um relacionamento pessoal comigo e com você. A Bíblia diz de que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Observe que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus profundo, que Deus real, que se fez homem para vir até o nosso meio, para estar junto conosco e para fazer com que em nossa vida as coisas aconteçam, as promessas se realizem e que nos dá força para continuar andando e caminhando. Então este momento, meu amado telespectador, permita que o Senhor Jesus, Ele brote dentro de você, Ele nasça dentro de você, Ele faça uma fonte de água jorrar para a vida eterna, continuamente, incessantemente e cada dia mais e mais e mais forte. É como diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Deixe que Jesus brilhe, deixe que Jesus jorre em teu viver e você vai ver a graça de Deus manifesta em tua trajetória. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos convidar você, amado telespectador, para estar juntamente conosco ali no Templo Central, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Temos cultos todos os domingos. Esteja lá nos visitando, faça uma visita para que você possa ouvir Deus falar com você através da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e grandioso Pai, em Tua presença nós estamos agora, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos em Tua presença, de termos falado a Tua palavra. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, ajuda aqueles que nos ouviram, que nos assistiram, que eles possam estar, Senhor, cada vez mais firmes em Tua presença. Que aqueles que ainda não se entregaram a Ti, aqueles que ainda não entregaram a vida a Ti, que eles possam, meu Pai, ó Senhor Deus, estar se entregando totalmente a Ti, Senhor, porque Tu conheces a necessidade de cada um. Tu tens a solução para cada um e Tu és muito mais do que nós precisamos e Tu és muito mais, Senhor. Tu és muito mais daquilo, Senhor Jesus, do que nós pedimos ou pensamos. Pai maravilhoso, estende as Tuas mãos. Ajuda, Senhor, cada filho e servo Teu. Ajuda o nosso pastor presidente, a sua família, Senhor. Todos os obreiros da Tua casa. Pai maravilhoso, Te pedimos neste momento, ajuda também a todos da Rede Brasil, Senhor, todos que fazem este programa e a tudo que está correndo nos trabalhos aqui na Rede Brasil. Abençoa todos,
te louvamos e te agradecemos no teu santo nome que vive e reina para todo sempre. Amém.